Boa tarde a todas, todos e todes. Hoje é dia 9 de dezembro de 2025, são 14 horas e 3 minutos, segundo o meu relógio. Eu sou José dos Santos Rodrigues, eu sou professor titular da Universidade Federal Fluminense e atuo aqui na Faculdade de Educação. Eu estou na incumbência dada pela universidade de presidir essa comissão especial de avaliação de desempenho docente para acesso da professora doutora Luciana Pires de Sá Requião, matrícula CIAP 1544977, a classe E, ou E, se vocês preferirem, com a denominação de professor titular do Magistério Superior, que foi homologada pela resolução CEPEX da UF 5161, de 8 de outubro de 2025. A comissão aqui presente, a comissão especial, é composta por mim, José dos Santos Rodrigues, pela professora Inês de Almeida Rocha, do Colégio Pedro II, pela professora Cláudia Ribeiro Belóquio, da Universidade Federal de Santa Maria, pela professora Mônica de Almeida Duarte, da Unirio, finalmente pelo professor José Nunes Fernandes, também da Unirio. O processo o processo de promoção ao cargo de professora titular do Magistério Superior é composto por duas etapas. A primeira etapa é chamada de avaliação de desempenho acadêmico, que é feito segundo uma tabela de pontuação que é estabelecida aqui pela UF. Cabe à banca, à Comissão Especial de Avaliação, se reunir previamente, e nós o fizemos, analisar a documentação que foi anexada ao processo e conferir, ou conferir, como queiram, a pontuação que a professora Luciana se autoatribuiu. Fruto deste escrutínio, esta banca entendeu que a professora Luciana Requião ultrapassou a pontuação mínima requerida pela UF, a saber, 1.000 pontos. Vencida essa etapa da chamada avaliação de desempenho acadêmico, nós nos reunimos aqui publicamente hoje para a realização desta segunda etapa, que no caso, por escolha da professora Luciana, é a defesa pública de memorial. Então, nós entraremos agora formalmente na segunda etapa. E nós vamos proceder da seguinte forma. Eu passarei primeiro a palavra à professora Luciana, que fará a apresentação de sua trajetória, que está registrada no seu memorial. A professora Luciana terá cerca de 25 minutos para isso. Em seguida, eu passarei sucessivamente a palavra para as pessoas que compõem a banca, alternando entre um membro da banca e a professora Luciana, nesse diálogo que será estabelecido. Nós começaremos pela professora Cláudia, depois passaremos para a professora Inês, depois para a professora Mônica e, finalmente, para o professor José Fernandes. A cada rodízio desse, haverá, portanto, tempo e oportunidade para o diálogo, o debate entre a candidata e cada membro da banca. Todos estão esclarecidos, eu agradeço a cada membro da banca, aceitou gentilmente a participação neste momento tão importante da carreira da nossa colega professora Luciana. Queria agradecer também a cada pessoa que está aqui reunida nessa reunião. Estou vendo que tem várias pessoas, pelo menos no total somos 12, e ainda poderão entrar outros. Espero que os deuses da tecnologia digital nos protejam e que nós possamos chegar ao fim sem interrupções. Caso haja alguma interrupção, tentaremos nos comunicar pelo aquele grupo de Zap da banca para restabelecermos o contato, sei lá, num outro link ou eventualmente no mesmo link. Então, professora Luciana, por favor, a palavra é sua. Obrigada, professor. Gente, é muito bom aqui estar falando para vocês, muito bom ter vocês como banca, vocês todos que fizeram parte dessa trajetória, vocês vão se ver aí refletidos nesses slides. Agradecer também os colegas que vieram assistir essa banca, que às vezes pode ser um pouco enfadonha, espero que não seja, vou tentar ser o mais breve possível aqui nessa apresentação. Então, começo aqui. Eu fiz uma organização um pouquinho diferente do memorial, achei que ia facilitar a exposição.
Então, começa aqui pela parte de formação e trabalho, né, que nessa trajetória toda eu considero que há uma única linha, né, que liga todos os eventos que foram acontecendo na minha vida, aparentemente muitos por acaso ou não, aí vai da crença de cada um. Mas eu começo aqui, ó, pelos anos 80, né, que foi a minha juventude, né, minha adolescência e juventude, né, eu nasci em 68, e essa foi a minha primeira formação, foram os discos, né, não era nem show, nem era práticas coletivas, nada disso, eram os discos, né, e por meio desses discos eu me apaixonei pela música, né, então Elis, por exemplo, é uma referência fundamental na minha vida até hoje. Foi por ela que eu conheci os instrumentistas, né? Que eu conheci principalmente Luizão Maia, que é um baixista que até hoje é minha referência como músico e em quem eu me identifico como um instrumentista também. Eu trouxe esses dois primeiros, são da década de 80, foram lançados, né, nesse período. Esse outro foi anterior, mas ele é tão importante, tão emblemático na minha vida, na minha formação, que por isso que eu fiz questão de trazer ele também. E trago também essas figuras aqui, que eu, na minha juventude, era quem eu queria ser, né? Eu queria ser Rita Lee, né? Esses dois discos foram lançados, né, em 80, 81, então eu comprava o disco, né, na hora que eles estavam sendo lançados, e também quis muito ser Janis Joplin. Tem até uma tatuagem aqui, no mesmo lugar que ela tem, por causa dela. Então, essas foram as minhas referências, o que me estimulou, o que me impulsionou, o que me deu essa vontade de tocar e tudo mais. E nesse ímpeto, né, eu, como muitos da minha geração, formamos grupos no colégio, né? Essa colega aí foi minha colega de colégio, e a gente, logo que acabou a escola, montou um grupo, fez uma fitinha cassete muito sarapa e levou nos hotéis da Orla de Copacabana, e para nossa surpresa, fomos contratadas pelo Hotel Meridian para tocar no bar Le Rond-Point, que não existe mais, nem o hotel, que é essa foto que está aí. E nesse momento a gente se profissionalizou formalmente, pelo menos, né? A gente foi na Ordem dos Músicos, tirou a carteira, o sindicato tirou a carteira. Isso, para mim, foi um momento assim de glória, né? Ter essas carteiras na mão, para mim, então agora eu sou músico profissional, e a partir de agora é minha vida e a minha carreira, né? Porque eu fui contratada por esse hotel, né, formalmente, né, contrato assinado, e eu ganhava mais do que meu irmão, que trabalhava na Bolsa de Valores. Então, foi assim, uma coisa que eu achei que a vida estava totalmente ganha. Coitado de mim, né? Não foi bem assim, né? Como a gente sabe, né? Viver de tocar é uma coisa muito complexa, muito difícil, né? Ainda mais violão, que a gente tem... balança uma árvore e cai, né? O violonista. Mas os anos 90, que é quando eu já tinha 30 anos, eu estava nessa faixa de 30 anos, era isso? Não, 20, né? 20 e poucos anos, desculpa. Foi um boom de escolas de música que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Essas coisas que eu trago aí, eles são da minha dissertação de mestrado, mas é só para ilustrar a quantidade de escolas e de professores músicos se oferecendo como instrutores, como professores, né? E foi aí que eu me engajei, assim, onde eu vi a possibilidade de me sustentar, de sair da casa da minha família, de ter uma vida independente, foi dando aulas, né, em escolas de música e escolas particulares. Isso foi, de fato, uma característica muito fundante assim, dos anos 90, né? E não à toa, por isso que eu, não sei se fui eu que cunhei, mas eu utilizei esse termo músico-professor, pensando nesse cenário aí que eu mesma vivi. E aqui é a foto, eu numa escola, né, que José Rodrigues sabe bem, porque provavelmente eu conheci José Rodrigues dentro dessa sala, porque ele foi meu aluno de violão. Ele foi melhor professor do que eu, né? Porque eu estou aqui hoje e ele parou a carreira dele de violonista. Mas foi aí nessa sala, eu trabalhei muitos anos nessa escola, que era Rio Música. E nessa trajetória, né, essa coisa de dar aula de violão se mostrou, ainda, mesmo com esse boom de escolas de música e possibilidade de ir na casa dos alunos, dar aula, coisa que eu fiz por muitos anos, se mostrou ainda um pouco precária, insuficiente para me manter, né? Porque o meu desejo, desde muito cedo, foi sair de casa, ter minha própria casa e por aí vai. Então, eu descobri que se eu ampliasse o meu escopo, se eu começasse a dar aula de teoria também, se eu começasse a dar aula de percepção, de harmonia, e eu comecei também a fazer edição de partituras, tanto transcrevendo, para quem não sabia escrever música, como também fazendo editoração gráfica, eu poderia, né, melhorar minha situação laboral, e de fato aconteceu isso, né? Eu tinha, obviamente, muito mais alunos do que se eu só ficasse dando aula de violão.
e descobri nessa coisa de edição de partituras um caminho que eu gostei muito, gosto até hoje de fazer. Eu trouxe aqui esse exemplo, que é do Ernesto Nazaré. Eu tive a oportunidade de editorar a obra completa do Ernesto Nazaré, e ela está disponível lá nesse site Música Brasilis, da Rosana Lanzelotti. Então, isso aí foi uma coisa que me garantiu, me tirou do sufoco financeiro muitas vezes, né, entrar em projetos para fazer esse tipo de editoração. Até hoje eu ainda faço essa parte de livro, eu gosto muito de trabalhar com editor de partitura. Outro caminho que eu segui, para além de ser professora, de trabalhar com edição de partituras, foi com música de câmara, né, começando com uma orquestra de violões, que também, nos anos 90, era uma coisa que chamava muita atenção, porque tinha aquela orquestra do Turíbio Santos, né, que foi uma geração anterior à minha. A Márcia Taborda está até aqui para comprovar. Mas eu comecei com esses grupos assim, e daí também me despertou o desejo de fazer arranjo para essas formações, porque a gente tocava música popular, e uma música que não dava para comprar a partitura, você tem que pegar a música e fazer, né? Então, daí eu comecei a escrever também e formei um trio chamado Trio Violão Brasileiro, que eu fiquei muitos anos com esse trio. Foi uma grande escola para mim também, porque eu pude experimentar muitos arranjos, foi muito legal. A primeira formação dele foi com a Vera de Andrade e a Monique Mangia, depois teve uma segunda formação, que foi com o Alberto Merria, e depois teve uma terceira formação, que foi com a Maria Aro, hoje professora aposentada da Unirio. Esse trio durou mais de 10 anos, enfim, e também era uma coisa muito, muito presente no meu cotidiano profissional, né? Embora não me sustentasse, né? Eu tenho mordido a língua, né? Porque eu critico bastante essa coisa de empreendedorismo, mas eu sempre fui empreendedora, então tudo que eu faço virar algum produto. Então, assim, os meus arranjos para violão viraram esse livro, Arranjos para Trios e Quartetos, né? Depois eu comecei a fazer arranjos também para outros tipos de formação. Quando eu comecei a tocar contrabaixo, eu comecei a ter a oportunidade de tocar com outros tipos de formação, e aí comecei a fazer também para metais, né, sopros em geral, base. Isso tudo estudando ainda fora da universidade. Eu só entrei na universidade com 27 anos. E entrei na universidade porque eu achava que não era para mim a universidade, né? Porque eu não sou uma música erudita, eu não estudei violão clássico, essas coisas. Sempre fui do popular. Na minha época não tinha curso de música popular. Até que me falaram assim: poxa, o Luiz Otávio Braga está dando aula de graça de violão lá na Unirio. Eu falei: é de graça mesmo? Eu disse: é de graça, mas tem que fazer vestibular e entrar. Aí eu fiz para licenciatura. O professor Henrique Ventura falou: licenciatura, o curso que o diploma vai valer para alguma coisa é licenciatura. Eu falei: licenciatura. Eu nem sabia, sendo sincero, o que era a licenciatura. Mas foi bom que depois que eu entrei, eu me identifiquei, afinal de contas, eu já era professora desde muito cedo, né? Quem sabe tocar 2 acordes no violão já é professor, né? De quem sabe tocar um só, né? A coisa é assim. Fiz também algumas composições, né? Esse primeiro aí, 6 estudos de canção para o violão, fiz para os meus alunos da tal escola que vocês viram a foto, cujo uma dedicatória também é professor José Rodrigues, presente. Enfim, nunca fui muito de compor, sempre fui mais de fazer arranjo, mas uma coisa muito doida aconteceu, que nos últimos 2 anos descobriram essas partituras que eu fui soltando assim, né, no decorrer da vida, né? Isso é dos anos 2000, do início dos anos 2000, e tive a felicidade de ter, ano passado, ou ano retrasado, não lembro, uma edição alemã, acho que é alemã, ou holandesa, eu acho que é alemã. A Laura Sobreira, né, irmã da professora Silvia, descobriu essas músicas na internet e levou para lá e publicou. Então, tem uma publicação agora internacional, 20 e tantos anos depois das músicas serem lançadas. E aqui está a minha grande paixão, né, que foi o baixo, né? Quando eu sempre brinco que o violão era aquele namorado que eu tinha desde criancinha, mas quando eu conheci o baixo, aí foi amor à primeira tocada. E comecei com baixo elétrico, mas também eu lembro que quando estava estudando já na Unirio, o professor Nicolas tinha esse baixolão aí dentro de um armário jogado, e eu perguntei: você não quer me vender? Não, ele me vendeu por R$50 em 5 vezes. Eu lembro até hoje, foi exatamente R$50. E eu tenho esse instrumento até hoje, um instrumento maravilhoso, Del Vecchio. E de um determinado tempo para cá, eu comecei a abandonar o violão, até porque
há uma certa incompatibilidade aqui dos dedos, das unhas, e hoje eu sou mais uma baixista do que uma violonista. Nos anos 2000, já com o baixo, né, eu atuei bastante na Lapa, né, porque também era um momento que estava propício para isso, né, então foram vários grupos e tal, mas nunca isso foi o ganha-pão, até porque às vezes a gente gastava tudo que ganhava só para chegar no lugar, e isso tudo, né, essa trajetória toda, né, vocês já sabem qual é o meu objeto de estudo, então foi isso tudo que foi me levando a querer entender, né, o que estava acontecendo exatamente, para além do que eu conseguia ver com os meus próprios olhos, né. Aqui também, na salinha da música de câmara, né, tive também a felicidade de poder tocar com a Márcia Taborda. Eu participei do CD dela, Choros de Paulinho da Viola, então essa foto de cima é a gente no lançamento desse CD, a foto de baixo eu acho que era até outro repertório, se não me engano. Também participei desse grupo Mulheres de Chico, né? Isso antes de me tornar professora universitária, aliás, quase tudo isso foi antes de me tornar professora universitária, então era isso, né? Atuava no maior número de possibilidades que se apresentavam para mim, né? O Mulheres de Chico foi uma dessas. E a Orquestra Lunar, que é o grupo assim, da minha escolha, né? O grupo do meu coração, que está fazendo 20 anos esse ano, e é um grupo só de mulheres, né? E a gente tem a grande cantora Áurea Martins como nossa vocalista, e essa foto da esquerda é uma foto lá dos primórdios, né? Ninguém tinha nem cabelo branco, e aqui já é uma foto, se não me engano, desse ano, quando a gente fez um show em Recife ou no Maranhão, não lembro, mas esses editais, né, que agora rolam por aí, né, facilitou a nossa sobrevida, né, porque a gente estava meio que morrendo porque não tem onde tocar uma orquestra dessa com 10 pessoas, sendo que a metade é 60 mais, ou seja, não dá mais para ser em qualquer lugar, não dá mais para pegar um ônibus com baixo nas costas, né? Então esses editais propiciou que a gente conseguisse ter algum tipo de conforto, né? Pegar um avião, ter um hotel, ter hold, ter camarim, né? Essas coisas todas que todo mundo merece, devia ter, mas é só nessa situação mesmo que a gente consegue. Aqui, eu acho que esse aí foi o último show que a gente fez. Aqui são alguns trabalhos que eu participei em gravação. Eu adoro gravar, mas tive muito pouca oportunidade. Então, teve esse que eu mencionei já com a Márcia Taborda, teve um com a Lisa K, que é uma banda que eu acompanhei por muito tempo, e o da Orquestra Lunar, que, apesar de 20 anos de vida, só temos um trabalho gravado. E aqui são situações mais raras do que a anterior, porque a anterior são pessoas que eu conheço, grupos que eu participo. Aqui não, aqui foram situações que me convidaram, né? O CD do Nicanor Teixeira, compositor, violonista, esse do Meio Wildon, de Jogue Suas Mãos para o Céu, parece que ele queria um baixolão, e aí disseram, eu conheço uma garota que toca um baixolão, aí eu fiz uma faixa do disco dele, e esse outro aí é um disco da Zélia Duncan e da Ana Costa, e também tive a oportunidade de ser convidada pela Bia Paz Leme para gravar em 2019. Um outro trabalho que eu gostaria de destacar foi o Primavera das Mulheres, que foi um espetáculo feito por várias mulheres e de várias vertentes, né? Tinha designer, tinha atriz, tinha figurinista, né? Cada uma contribuindo com a sua história. Não era um espetáculo de histórias inventadas, era de histórias reais, né? Um grupo muito politizado que, para mim, foi quase que um divisor de águas assim, na conscientização, porque antigamente a gente fazia grupo de mulher porque era de mulher, era diferente, né? Esse grupo não. Esse grupo ele tinha uma visão política, né? Então, enfim, não sei se o Zé viu, Zé Rodrigues não viu, não, né? Só a sua digníssima esposa que viu, né? E depois foi feito um DVD também desse trabalho. Não podia deixar também de deixar aqui minha incursão pela percussão, né? Como vocês viram, eu gosto de grave e o surdo é outra paixão, embora eu não seja percussionista, mas cheguei a dar minhas cacetadas por aí tocando surdo. Bom, vou chegar agora aqui na academia. Na Unirio, eu tive a oportunidade, então, como eu falei, né, de fazer a licenciatura em música. Durante o curso, eu tive a oportunidade de fazer iniciação científica, foi com o professor Ricardo Takuchian,
E ele foi muito interessante, porque eu nem sabia que tinha essa coisa de mestrado, doutorado, e ele que começou a explicar, a mostrar, a incentivar a gente a ir a eventos e tal. E foi onde eu fiz o meu TCC, que virou o embrião da minha dissertação de mestrado, que eu tive a oportunidade de fazer na Unirio. Aqui à esquerda, Mônica, você está ali atrás, mas você está nesse dia aí que foi o dia da minha colação de grau. A gente, não sei se você lembra, a gente colou grau, lembra? A gente colou grau às pressas, porque eu e a Mônica Leme, que está aqui na frente, tínhamos passado num concurso para o município do Rio, e era o último dia para se inscrever ou para tomar posse, agora eu não lembro, mas foi uma coisa super corrida. E aqui está a minha turma de mestrado, e no dia da defesa, aqui também representado, embora de cabelos curtos, esse mesmo professor José Rodrigues, que está aí presidindo a banca hoje. Na UF, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado, e foi muito importante porque eu ter saído da música e ido para a educação, porque foram outros referenciais, abriu minha cabeça para outras questões, né? Você está sempre no mesmo lugar, né? Graduação, mestrado, eu acho muito saudável isso, a gente sair, conhecer outros professores, né? E foi muito importante para mim, para tudo que eu vinha fazer depois, ter feito esse doutorado lá na UF. Logo que acabei o doutorado, comecei o pós-doutorado, mas aí veio o concurso público, eu não cheguei a completar, né, a bolsa que eu ganhei do CNPq, e aí pintou o concurso público para a UF, para uma disciplina chamada Trabalho, Cultura e Escola, do então nascente Instituto de Educação de Angra dos Reis, né, que a UF está espalhada pelo estado todo, e lá em Angra já havia um convênio com Niterói, mas nesse momento foi quando o concurso foi feito para um grupo de professores lotados ali em Angra, né? E foi esse o concurso que eu fiz. Quando eu fiz esse concurso, eu confesso que eu peguei todo o meu material de aula que a gente vai produzindo e fazendo durante, né, esses anos todos, eu peguei, botei em cima do armário e falei, tchau, vida de professora de música, que agora eu vou dar aula de trabalho, cultura e educação, o que quer que seja isso. Né? E cheguei lá e está fora de ordem. Ah, não, aqui é a foto da minha defesa de tese, José Rodrigues já com os cabelos compridos, porém ainda pretos. Aí, só para concluir as universidades, né, eu passei também pela UFRJ, quando eu fiz pós-doutorado em 2018, supervisionado pelo professor Samuel Araújo, e foi muito legal isso aqui, e durante a pandemia eu fiz uma pós-graduação, uma especialização, que eu nunca tinha feito especialização, então, para completar lá o quadrinho, fiz uma especialização em teatro e educação, foi muito bacana, foi online, mas foi muito legal, até porque eu tive uma orientadora, tive banca, sabe? Achei muito, muito bacana fazer isso. A minha intenção era tudo que eu aprendi nesse curso, levá-la para Angra, mas logo depois que eu volto para Angra, da pandemia, né, houve uma desmobilização, né, tinha muito pouco aluno ali, e logo depois eu fui cedida para o MINC, então não tive a oportunidade ainda de aplicar esses conhecimentos que eu aprendi. Como pesquisadora, eu separo, assim, e levei muito tempo para entender isso, mas eu separo assim, a música no reino da necessidade da música no reino da liberdade. Então, eu vou começar com a música no reino da necessidade, né, que eu começo a tatear isso, né, já no TCC, pensando nessa questão do músico-professor, depois do mestrado, e no doutorado eu faço essa tese aí, Eis aí a Lapa, Processos e Relações de Trabalho do Músico nas Casas de Show da Lapa, onde eu começo a aprofundar, né, a minha compreensão sobre, né, o mundo do trabalho nesse campo da música. Né? É claro que é muito diverso o mundo do trabalho na música também é muito diverso, então foi particularmente no Rio de Janeiro, particularmente ali naquela região da Lapa onde eu atuava. E fui contaminada, né, por esse senhor aí, o seu Carlinho, como diz a Rita Von Hunt, o Marx, né, onde eu cheguei lá super crua, né? Mas foi ali que eu encontrei uma perspectiva teórica e metodológica que me atendeu, que fez sentido de uma maneira mais ampla, né? E a qual eu até hoje eu fundamento o que eu estudo, né? O percurso teórico metodológico que eu sigo. Por conta disso, eu crio um projeto de pesquisa guarda-chuva, né, que é esse mundo do trabalho, música e cultura no capitalismo tardio, um estudo com músicos do estado do Rio de Janeiro,
E, a partir desse guarda-chuva, eu começo a produzir algumas pesquisas e produzir também material bibliográfico, né, a publicar. Então, assim, o primeiro que eu publico depois do doutorado é esse em 2015, porque em 2008, quando eu termino o doutorado, em 2009 eu fui para a UF, justamente atuar num curso de pedagogia, né, dando essa disciplina Trabalho, Cultura e Escola. Então, eu precisei parar a vida para entender o que é pedagogia, né, professora Cláudia, que também trabalha no curso de pedagogia. Precisei parar minha vida para entender o que eu estava fazendo ali, né? E precisei de uma imersão ali naquele contexto, senão não teria como dar conta, né? Aí eu parei e retorno em 2015 com uma pesquisa que eu fiz com os músicos filiados ao Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, apresento na Ampom, e ali mesmo na Ampom eu sou convidada para publicar um artigo na revista de Estudos Brasileiros, que foi esse Festa Acabada, Músicos a Pé, e daí eu começo esse percurso de tentar entender, né, esse campo de trabalho e saio publicando, saio pesquisando, saio publicando. Esses aqui já são mais recentes, um pouquinho antes da pandemia. Também a Covid não passou despercebida, né? Esse último aí, esses dois últimos, foi publicado até em colaboração com a professora Clara Sandrone, professor Carlos Sandrone, a Margarete, esqueci o sobrenome dela, desculpa, e a Daniela Ferreira, né? Foi um grupo de professores que parou para estudar um pouco os efeitos da Covid na renda dos músicos brasileiros. Então, bom, esses dois também eu destaquei, porque o primeiro deles foi realizado junto com o Rodrigo Eringer Costa, que foi meu primeiro orientando de mestrado, hoje meu colega lá no PPGM da Unirio, e o segundo foi também com um colega chamado Breno Amparo. Então, assim, pude fazer algumas parcerias muito, muito interessantes, muito legais. E nessa coisa da pandemia, começaram a pintar também essas lives, né, que a gente é convidado para falar coisas. Então, nesse assunto de música e trabalho, comecei a ser chamada para falar. E isso é muito bom, porque quando a gente fala, a gente elabora, e a gente vai falar de novo, a gente reelabora. Eu acho que isso também começou a me dar uma certa cancha mesmo para falar do assunto, porque no início, eu lembro que quando a pessoa dizia que eu tinha 10 minutos para falar, eu ficava apavorada, se eu ia ter assunto para 10 minutos. Né? E hoje em dia, eu tenho que me segurar, senão eu falo mais do que devo. Uma outra vertente desses estudos ainda no reino da necessidade, né, foi um achado que eu tive muito legal lá no Sindicato dos Músicos, né, que desde que eu me filiei lá, no início, quando vocês viram a carteirinha, eu sempre estive perto, né, eu ia lá entrevistar os sindicalistas, né, dentro dessa necessidade de compreensão. E eu, de repente, descobri que tinha um acervo espetacular lá dentro, muito maltratado, que precisava de ser salvo mesmo, né, porque ele ia acabar no lixo. Né? Então, eu comecei, aí eu implementei esse projeto, nesse estudo no fundo documental, e aí foi durante a pandemia, a maior parte, então a gente tinha um sindicato ali todos para a gente, aprendi que eu tinha que usar a EPI completa para me proteger, porque os documentos estavam muito danificados, muito empoeirados, muito com bicho, mas eu tive também a felicidade de ter um grupo de alunos, estudantes do PPGM da Unirio, que se interessaram também em trabalhar. Eu abri uma disciplina, apareceu um bando de gente, eu falei, gente, isso aqui não é aula de nada não, é para me ajudar a fazer o negócio aqui. O pessoal super quis, e foi muito legal, eles me ajudaram muito. Aqui, por exemplo, tem a ficha do Centro Musical do Rio de Janeiro. O sindicato ele nasce em 1907, como Centro Musical do Rio de Janeiro, então ele tem mais de 100 anos. Essa ficha aí é do Kohlreuter, essa aqui da esquerda. Ali à direita a gente tem a primeira ata, o primeiro livro de atas do Centro Musical, assinado pelo maestro Francisco Braga, que foi o primeiro presidente da instituição. Aqui mais abaixo é o pessoal do Arquivo Nacional indo lá, fazia as medições por conta desse processo, tanto de reconhecimento pelo poder público, né, para doar para o Arquivo Nacional, ele precisou ser reconhecido como de interesse público, então teve todo um processo longo, e depois um processo para fazer a doação, que finalmente foi concluída no início do ano passado. Então, aí a gente já começando a organizar, a gente chegou a fazer uma exposição ali nessa mesa aí, a gente fez algumas exposições, algumas atividades com esse material, mas hoje ele está todo digitalizado, eu tenho ele todo, está lá no sindicato ele todo digitalizado, mas o físico já está todo no Arquivo Nacional.
Aqui, só como curiosidade, né, além desses documentos da instituição, né, a gente tem, por exemplo, a carteira de trabalho da Elisete Cardoso, né, as pessoas deixam os documentos das pessoas lá. E ali na mão do Hudson, a gente tem o primeiro documento que me estimulou a fazer isso tudo, que foi o registro de empregados da Rádio Marinque Veiga, que eu não sei por que estavam lá no sindicato, e esse aí é do Pixinguinha, uma foto 3x4 do Pixinguinha, com assinatura do Pixinguinha, né? Então, quando eu vi esse documento, eu falei, não, atrás desse angu tem caroço, né? Assim que fala. Aí eu comecei a cavucar e achar coisas incríveis. Realmente, eu acho que eu não preciso de mais nada para pesquisar na vida, porque só de documentação do sindicato já tem muita coisa. E desse processo, desse percurso, passaram também apresentações de comunicações, publicação em revista, foi tudo documentado. E uma coisa importante, eu comecei, através desses documentos também, conseguir compreender de uma maneira melhor esse processo de regulamentação da profissão do músico, né, que começa de uma maneira mais sindical, mais política, em 1907, com a criação do Centro Musical, mas que vai culminar em 1960 só, né? Então, praticamente 60 anos depois. Então, esse trabalho todo, esses documentos estão me permitindo cada vez mais me apropriar um pouco dessa história, né, e ver o quanto que os músicos, no início do século XX, eram ativos politicamente e se entendiam como trabalhadores, coisa que me parece que na segunda metade do século XX, isso começa a virar uma coisa mais nebulosa, aquela coisa do artista, essa ideia da música que cai do céu, né? Mas é interessante a gente fazer essa comparação. Enfim, só para dizer que esses documentos me trouxeram muitas possibilidades de pesquisa. Nesse percurso, eu crio o Grupo de Estudos em Cultura, Trabalho e Educação, registrado lá no CNPq, no diretório. A UF me permitiu ter um site de pesquisa, onde eu coloco tudo que é produzido, as parcerias, os livros, enfim. Tem uma revista também, e começo a fazer, confesso que colando da professora Marta Olhoa, que eu vi que ela fazia um colóquio com os alunos dela, eu falei, opa, vou fazer também um colóquio. Aí, em 2016, eu já estava trabalhando lá no PPGM da Unirio, né, fui bater lá na porta, né, e alguma voz, que eu acho que está aqui presente, pelo menos ouvi falar, que falou ali que eu poderia ser convidada, porque eu não tinha sido convidada, eu fui lá me convidando, e acabei que fui aceita lá. E a partir de 2012, final de 2012, em 2016 eu começo a fazer esse colóquio anual, muito ainda com o pé na música, a relação entre música e educação, porque eu entrei na linha de música e educação do PPGM. Mas a partir de 2018 eu mudei, eu fui para a linha de documentação e história. Antes disso aqui, ó, as fotinhas, esses encontros eram presenciais, a gente fazia lá no Sindicato dos Músicos. Aqui é o pessoal. E a partir de 2019, na verdade, eu mudo de linha de pesquisa, vou para a documentação história também, 2019 já era pandemia? Não, foi 20, né? A partir de 2020 começou a ser online, coisa que é até hoje online, então de lá para cá, todo ano a gente tem feito, agora a gente na semana que vem vai ter o 10º feito, e aí sempre tem um tema ligado à questão do trabalho, da história, dos centros musicais, enfim, são convidados ou são orientandos. Tem essa revista também, que está lá no site, que o Trampo Musical, ela já está no 5º ano, é uma por ano, e é uma revista não é uma revista CAPES, não, para ganhar qualis, não, é uma revista de republicação. Eu republico muita coisa que fica... Porque essa área do trabalho na música, quem estuda o trabalho no campo da música, né, tem uma certa dificuldade, às vezes, de ter o estado da arte, porque as coisas são muito pulverizadas. Então, tem gente que estuda isso na história, tem gente que estuda isso na sociologia, tem gente que estuda isso na filosofia, e às vezes a gente não acha. Então, a ideia dessa revista é achar, fazer uma garimpagem mesmo, e quando eu acho, eu falo com o autor se eu posso republicar, e aí eu republico, ou eu faço entrevista, ou eu peço para eles lerem o artigo deles em voz alta e faço um podcast. Enfim, é uma revista que tem esse intuito. No âmbito da Ampon, também uma coisa muito significativa, né, foi que, olha, a gente começou desde 2022 com esse simpósio temático, né, o trabalho no campo da música no Brasil, então já está no 4º ano, né, ano que vem vamos fazer o 5º, e ele é muito significativo para mim, primeiro ter sido aceito em 2022, depois em 2024 eu ter sido convidado para uma mesa redonda lá na Ampon para falar sobre isso,
Por que é muito significativo? Porque quando eu comecei a estudar isso, não foi poucas as vezes que eu escutei dizer que ele não era lugar disso na música, esse tipo de discussão não era uma discussão que era inerente à música, né? E isso vem mudando, vem se fortalecendo, outras pessoas foram se interessando por isso também, e hoje eu vejo que é um campo realmente que cresce, que se fortalece, né? Que se solidifica, né? Com o passar do tempo. Também foi interessante, eu tive alguns convites de lugares que eu nem sei quem são as pessoas, essa ULEPIC, por exemplo, que eu fui em 2024, União Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura. Eu não faço a menor ideia como chegaram até mim, mas eu fui lá também me apresentar. A ABEM, que é a Associação Brasileira de Educação Musical, também, esse ano, trouxe essa temática do mundo do trabalho. Então, assim, para mim é uma felicidade, né? Isso hoje está sendo um tema de interesse para as pessoas. Dentro do âmbito da Unirio, a gente já tem 3 teses que foram já defendidas, que tratam de alguma forma do mundo do trabalho e também se utilizam dos documentos do sindicato como fonte primária. Tem também 3 dissertações de mestrado e mais 6 teses de doutorado que estão em andamento, inclusive uma vai defender amanhã. E agora a música no Reino da Liberdade. Eu deixei o da Liberdade para o final, que é mais leve, mais light. A música do Reino da Liberdade foi... Né, eu comecei nessa história quando eu chego a Angra, né, aqui, para quem não conhece, é a entrada do nosso instituto. Hoje em dia está um pouquinho diferente, mas basicamente é esse prédio. Essa aqui foi a primeira turma que eu dei aula lá, e a disciplina foi Economia Política. Então, assim, né, eu estava me instrumentalizando, né, no doutorado, estudei coisas que me permitiram, né, me aproximar dessas disciplinas, mas me afastei bastante do que eu vinha como professora de música. E essa daqui foi a primeira turma da disciplina Educação Musical, né, que foi em 2015, ela entrou para o currículo de forma oficial, né, faz parte do currículo. Essa disciplina não é uma disciplina de 60 horas, é uma disciplina de 30 horas, mas isso foi uma grande vitória. Foi aí que eu comecei a escutar, conhecer quem era a professora Cláudia Bellocchio, porque uma aluna minha foi fazer uma pesquisa e ela chegou na Cláudia, e ela que me apresentou a Cláudia, olha só que doideira, que é uma professora pedagoga que dá aula no curso de música, mas também de pedagogia, então é uma grande referência para quem se interessa em entender esses processos da educação musical na pedagogia. A professora Andréa Pavão, que está aqui também, se não me engano, era coordenadora na época, e se não fosse também a sensibilidade dos colegas, né, de entenderem a importância de ter esse tipo de disciplina na formação dos pedagogos, também nada disso teria sido possível. Então, a minha carinha de felicidade ali. Outra coisa legal é que lá em Angra, como a gente chega um grupo novo, né, para fundar um novo curso lá, também algumas possibilidades eu tive que eu não teria lá em Niterói, imagino eu. Primeiro que é ter essa sala, uma sala com esses instrumentos todos, né? Porque a UF foi uma universidade, pelo menos no início, que deu muita oportunidade, através de editais internos, de compra de materiais. Depois eu consegui outros financiamentos por meio da FAPERJ, principalmente, mas a própria UF ela permitiu, esses instrumentos todos foram comprados com dinheiro da UF. Então foi um grande privilégio poder ter esse espaço, organizado dessa forma. E com isso vieram as pesquisas ali, né? A imersão no campo, como eu disse. A professora Silmara foi uma grande parceira, essa de camisa verde ali à esquerda, foi uma grande parceira, professora de filosofia, mas encampou isso comigo, principalmente nos primeiros anos, né? E eu tive um grupo muito, muito querido de alunas e alunos da pedagogia que se interessaram por esse tema. E aí a gente começou a nossa relação com a prefeitura lá de Angra, a prefeitura das cidades vizinhas, coisa que aqui no Rio jamais nem saberiam onde ir direito para tentar falar com a prefeita, com a secretária de Educação, com a secretária de Cultura, até mesmo ir nas escolas e conseguir espaço para conversar com os professores, né, saber como é que... Porque o ano, gente, era 2008, Lei 11.769, né? Estava fresquinha a Lei 11.769, então assim, estava muito propício para esse questionamento, né? Para entender até como é que as escolas estavam entendendo essa lei, como é que elas estavam fazendo, né? Então, foi bem esse o campo. E as cidades vizinhas acolheram muito também, então eu fiz vários cursos de extensão lá, em Mangaratiba, por exemplo, inclusive eles deram a estrutura, e um carro lá de Mangaratiba, lá em Angra, me buscar, me levava, eu dava aula, me levava de volta, né? Então foi uma coisa assim muito, muito ímpar, né? Que eu achei que no Rio seria tudo, ou em Niterói seria muito mais complicado. Aí também um curso em Angra,
Aqui o outro em Mangaratiba. Essa foto que tem atrás ali, hino de Mangaratiba, eu acho muito legal, porque esse cara de camisa vermelha é o secretário de Educação de Mangaratiba. E quando que um secretário de Educação do Rio estaria na aula de fechamento de um curso de extensão? Né? Jamais. Né? Então, ali a gente cantamos o hino de Mangaratiba, né? Uma coisa muito, muito peculiar, assim. E esse grupo de estudantes, também numa época que a universidade tinha mais dinheiro, né, a gente conseguiu levar, tirando a Maura Pena, para quem não conhece essa terceira da esquerda, tirando eu e a Silmara, são todos alunos de Angra que a gente conseguiu levar para BEM, né, para um evento, um encontro da Associação Brasileira de Educação Musical, que foi no Espírito Santo, se não me engano. Então foi muito bacana, né? Culminou, né, todo o que a gente vinha fazendo lá com a possibilidade de ir lá, inclusive olhar os seus referenciais, né? Porque a gente sabe, né, que a primeira vez que a gente vê alguém que a gente leu, a gente fica com uma certa emoção, né? Aqui, ó, não sei se Inês e Zé Nunes vão lembrar disso, isso aí foi um encontro regional da ABEM, não lembro onde que foi, e eu nem fui. Eles já criaram asas da autonomia e foram por conta própria nesse evento e tiraram fotinho com vocês. Ó. Aqui foi também um outro encontro no Colégio Pedro II, o Adrien, esse rapaz, o TCC dele ele foi apresentar lá no encontro do Colégio Pedro II, então foi um momento muito rico, assim, né? Principalmente os primeiros anos em que tinha dinheiro para, né, propiciar, porque isso tudo, né, implica em dinheiro, né, em recurso. Bem no comecinho também lá de Angra, aí o professor Augusto está aqui, e está ali na foto também, para não me deixar mentir, foi muito interessante a gente criou uma companhia, né, a Companhia das Artes Severinas, e a gente foi apresentar, ai gente, me fugiu, me ajuda aí, Andréia, Vida e Morte Severina, lá em Paraty, durante uma flip, né, então o ônibus levou todo mundo lá, foi um momento muito efervescente, realmente, da vida acadêmica. E, assim, os financiamentos que, no caso desse que eu vou falar agora, a FAPERJ, propiciou, foram muito importantes para mim, porque eu pude produzir coisas, né? Então, aí, essas fotinhas aí é de um projeto que eu fiz chamado Sons e Pulso, porque essa coisa de ir em Mangaratiba, ir em Paraty e tal, né? Eu sentia que eu precisava ser mais, precisava ter uma equipe para dar conta de tantos professores, tanta demanda, né? Eu falei, não, vou fazer um material, pelo menos eu entrego um material, e aí fica com as pessoas. E aí que nasceu esse projeto. E aí eu num home studio, né, gravando pegadas, gravando estalos, gravando violão, gravando baixo. Depois eu também convidei e paguei, e pude pagar as pessoas para tocarem, né, nesse projeto. Uma narradora também, essa foto maior, né, é uma narradora, tem uma voz de uma pessoa, né, é um livro que vinha com CD, que tem um CD que hoje em dia nem daria para ser assim, mas tem um CD, tudo que está escrito no livro está narrado, né, por uma narradora durante o processo, e esse livro aí, eu acho que tem até lá na Biblioteca da Unirio, o Zé Nunes falou para mim, bota na Biblioteca da Unirio, acho que eu botei. E depois, uma outra etapa desse projeto foi ir aos municípios, ir às secretarias de educação e às escolas e distribuir gratuitamente, porque com a verba da FAPERJ a gente, né, produziu e a ideia era distribuir. Então, nesse momento aí, a gente apresentava o projeto, dizia, né, do que se tratava e fazia a entrega. Né? A professora Inês até está ali, porque esteve várias vezes lá com o seu grupo Batucada Boa, também fazendo uma batucada, acho que vai ter uma foto aqui em algum momento. Aqui é a Casa Laranjeira, com G mesmo, tá? Não está errado, é com G mesmo, também onde a gente foi fazer essa entrega. Aí botei alguns exemplos, aqui em outro lugar, em Angra, até nesse mesmo dia tinha convidado a Bia Bedran, de quem eu sempre fui fã, aqui em Paraty, aqui em Rio Claro, né? Então, só para mostrar o quanto que você está no interior, também te propicia isso, você não está só na sua cidade, mas como você consegue capilarizar para o entorno, né? Isso foi uma coisa muito bacana. Aqui de novo em Paraty, na Casa de Cultura. E esse material, livro, virou um curta distância, né? Abriu um edital na UF, né, para pessoas se candidatarem a fazer alguma disciplina EAD, e o livro, como era audiovisual, eu achei que pudesse fazer também umas coisas animadas, né, que não fossem só imagens paradas. Acabou que eu não consegui fazer, porque a pessoa não tinha também gente para fazer isso lá dentro do SEAD, né, da Coordenação do Estudo à Distância. Acabou que
ficou só o curso. Esse curso depois virou uma disciplina optativa do curso de pedagogia, mas há alguns anos, há poucos anos, ele foi desativado lá do curso de pedagogia. E esse curso, ele me propiciou também, por exemplo, dar aulas para a rede municipal de Niterói, que eu fazia 2 aulas presenciais, 2 ou 3 aulas presenciais, e o resto era na plataforma, e as pessoas também ganhavam o livrinho depois. Então, só para ilustrar. E lá em Angra, eu continuei fazendo, junto com os alunos também, as extensões, né? E isso aí, por exemplo, é uma das últimas que eu fiz, que eram intervenções em sala de aula que os estudantes faziam a partir de materiais didáticos, né? Eu comprei muitos livros didáticos que estavam explicitamente destinados ao professor não especialista, né? E eu queria ver muito como é que eles lidavam com esse material. Então, as intervenções, às vezes eu estava ali só observando, ou às vezes eu nem ia, porque eu queria era que eles planejassem, que eles executassem, que eles trouxessem um retorno, e aí a gente conversava sobre. Eu até produzi um artigo sobre isso. Então, aí o pessoal lá em ação. E aqui está o grupinho. E aqui foi também o último curso que eu fiz lá para o pessoal da Secretaria Municipal de Angra, de Educação também, que isso foi em 2022, segundo semestre de 2022. E aí, com isso, né, eu falei já daquele projeto de pesquisa guarda-chuva. No Reino da Liberdade, eu também tinha um projeto guarda-chuva, né, que é Arte, Educação Musical e Formação de Pedagogos e Pedagogos, e também fui produzindo, né, textos contando, né, e pegando algum ponto específico da pesquisa e publicando, né, em anais e também em revistas, e depois isso tudo eu juntei e fiz um livro. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, está aqui. Ó, o que eu contei, essa última experiência na escola foi esse Catástrofe, Interações Musicais na Educação Infantil, para contar também o que dá errado, né? Não contar só o que dá certo, né? Contar o que dá errado, as dificuldades, por aí vai. Esse último é muito interessante, que é sobre a EJA, né? Que uma das últimas vezes que eu dei aula, a aluna chegou para mim e falou: por que você só fala de educação infantil, de ensino fundamental? Por que você não fala de EJA? Ninguém fala de EJA. Eu falei: caraca, é verdade. Esse pessoal vai dar aula em EJA também. E aí eu escrevi, fiz uma apresentação a convite da professora Sônia Hummert, da UF, e depois eu escrevi um texto para um livro dela, né, tentando, a partir da provocação da aluna, né, me aproximar também desse pessoal da EJA. E na pandemia também apareceram muitas lives, muitos lugares para se falar, e por aí vai. Mas eu queria chegar aqui, ó, nesse aqui, ó, no Congresso da ABEM, né, a gente implementou um grupo temático especial sobre educação musical e pedagogia. Nesse ano, acho que eram só nós 3, né, Cláudia? Eu, você e a professora Luciana Garbosa. Então, esse foi em 2021, porque ele é bienal, né, o evento nacional da ABEM. Esse daqui já é de 2023, se não me engano, não estou conseguindo ler a data. E esse ano a gente teve mais um aqui, que foi em 2025, né? Um GT, onde a gente trata especificamente da educação musical em cursos de pedagogia, sobre pesquisa, sobre práticas, enfim, é quase uma bandeira, né? Que a gente tenta não soltar, né? Não soltar, porque a gente acredita que isso é muito importante. Nesse percurso também, eu inventei esse seminário Música e Educação, é também um evento bienal, começou em 2012, então já teve 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, e o próximo é ano que vem, 26. Começou presencial, também depois foi para um online, por conta da pandemia, e a ideia depois era que ficasse híbrido. Então, eu também, na época, a áurea da universidade, onde a gente tinha dinheiro, né, eu pude levar a professora Inês, se bem que a professora Inês ia por conta própria com os alunos de Pedro II, com ônibus do Colégio de Pedro II, não precisava de apoio, mas eu tive apoio para levar a professora Regina Márcia, Leila Ruiz, a professora Silvia Sobreira, a professora Cláudia Belocchio ali, ó, em ação, não sei o que ela falou, que estão rindo tanto ali. Então, foi muito, muito... a professora Cláudia Belocchio veio de Santa Maria, imagina só, né? Não de qualquer lugar. Então, foram os presenciais, né? Mas nesse início foi muito legal, porque a gente tinha dinheiro para trazer as pessoas.
e ali também a gente produzia, fazia oficinas, né, oficinas de violão, oficinas de teclado, já levei algumas pessoas para dar essas oficinas, não era só comigo. Esse aqui foi o último, que já não tinha dinheiro, foi o último presencial, que aí foi com a prata da casa, né? Foi comigo mesma, foi com a professora, ai, gente, Renata, professora de psicologia, e ali a Adriana, minha grande parceira, que eu acho que está aqui presente também. A Adriana é professora pedagoga, mas lá na UF ela é TAI, e eu descobri com ela a importância de um TAI, ainda mais para mim, que não sou professora pedagoga, né? Estar lá e ela me assessorar e conversar comigo e debater comigo tantas coisas a respeito disso foi fundamental, Adriana, você foi muito importante. Aí dos livros, né? Eu publiquei minha dissertação de mestrado, publiquei minha tese de doutorado, depois os Sons e Pulsos, que eu já falei para vocês, com recurso da FAPERJ. Esse 2019 foi fruto do meu pós-doc lá na UFRJ, foi um livro de entrevistas com 19 mulheres musicistas. Esse 2021 é o tal que eu compilei, todos esses artigos que eu publiquei sobre esse percurso meu lá na pedagogia lá em Angra. E o último é um facsímile das fichas de matrícula do Centro Musical do Rio de Janeiro, que foi o último, que é fruto dessa pesquisa com os documentos do sindicato. Eles todos, alguns têm físico, mas todos eles têm em PDF para baixar gratuitamente, nada disso é para ser vendido. Até que acontece uma coisa que eu não esperava na minha vida, que ter sido convidada para ir para o MINC para atuar na diretoria de políticas para trabalhadores da cultura. Eu nem sabia, na verdade, que podia isso, um servidor poder circular, né? Depois fiquei sabendo que isso é até normal, é cheio de professor lá no MINC. E para mim foi uma coisa assim, muito, me bateu muito forte, porque imagina, se eu pesquiso o trabalho e ser convidada para atuar numa diretoria que se preocupa com os trabalhadores da cultura, não mais só os músicos, mas os trabalhadores da cultura de maneira mais ampla, para mim foi assim, um grande sonho de poder, né, poder ter uma intervenção de uma forma um pouco mais abrangente, né? Coisa que eu meio que me decepcionei, não sei se até onde eu posso falar, porque estamos gravando, mas assim, não foi exatamente como eu pensava, mas, de todo modo, tem sido uma experiência muito interessante ver como é que as políticas são pensadas, as dificuldades que existem, ou as possibilidades que existem nisso, né? E tive oportunidades muito legais de participar da conferência temática sobre trabalhadores da cultura, de conhecer a ministra, né, e a equipe toda lá do MINC. A gente fez uma escola, que chama Escola Solano Trindade de Formação e Qualificação Artística, Técnica e Cultural, que é uma escola que hoje tem mais de 200 mil alunos e ela não tem 2 anos de vida. São cursos gratuitos, é uma parceria que a gente fez com o Instituto Federal de Goiás e com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Esse ano vão sair mais 3 convênios também para a gente atingir as 5 regiões do Brasil. Cursos online, porque não tem muito como ser presencial, pelo menos por enquanto. Só tem um que é híbrido, que é uma especialização em gestão. Mas é um curso que mostrou para mais de 200 mil alunos em menos de 2 anos, mostrou que tinha uma demanda reprimida. E fazendo uma pesquisa nos cadastros, a gente vê que é muita gente de interior, né? Atende muito mais a pessoas do interior do que pessoas das capitais. Aqui, quando eu fiz o print dessa tela, eram 148 mil estudantes, agora, como eu falei, são mais de 200. São cursos, a grande maioria das áreas técnicas que dão suporte às atividades artísticas. Então, figurinista, cenografista, plataforma Reaper para quem faz música, acessibilidade cultural, quando você vai fazer um projeto, precisa ter essa questão da acessibilidade, como é que você trabalha com isso, para além da Libras, né, que às vezes a pessoa acha que botar um tradutor de Libras é o suficiente, não é muito mais do que isso. Tem também para ser parecerista de projeto, ou para quem quer fazer um projeto e não sabe prestar contas. Enfim, tem uma infinidade de cursos, todos gratuitos. Também tive a oportunidade de participar dessa pesquisa, mapeamento das ocupações técnicas da cultura, o Mapa da Graxa. Chama o Mapa da Graxa porque as ocupações técnicas geralmente falam que é o pessoal da graxa, embora uma grande parcela não goste desse termo por achar pejorativo. Mas, enfim, a pesquisa ficou. É uma pesquisa que foi feita em parceria do MINC com o IPEA e algumas outras instituições. Então, tive a oportunidade de acompanhar e foi muito importante para mim, não só a pesquisa, mas como depois, como é que você transforma a pesquisa em política pública, que é o processo que a gente está agora vivendo, né?
tem ocorrido audiências públicas, né, onde o resultado desse material, que não é muito diferente do resultado das pesquisas que todo mundo que trabalha, estuda o trabalho no campo da cultura chega, não. Mas o mais importante, eu acho, desse projeto é as proposições, né? Então o que fazemos para melhorar, né? Eu tive a oportunidade também de fazer algumas falas em eventos como membro, né, dessa equipe da Diretoria de Políticas para Trabalhadores da Cultura. Tentei fazer um print mais bonitinho, mas não consegui, ficou essa cara mesmo. E o projeto atual lá é esse Observatório Brasileiro de Economia Criativa, que está sendo implementado na nossa secretaria, que é a Secretaria de Economia Criativa, porque não dá para fazer política pública sem ter dados, né, sem ter números, sem conhecer o sujeito para quem você faz política, né? E até o momento a gente estava utilizando dados do Itaú Cultural, então não é muito legal, né, você usar dados de um banco para fazer política pública, né? Embora existam outros observatórios, como o OBEC da Bahia e tudo mais, mas agora tem esse projeto dentro do mim, que é um projeto que eu procuro me engajar e está sendo uma coisa bacana. E, por fim, eu ganhei agora, ano passado, em outubro do ano passado, fui contemplada com essa bolsa cientista do nosso estado, que é uma bolsa super bacana, né, para quem vocês conhecem, que está me permitindo viajar bastante, né, porque a minha pesquisa ela não precisa de muita coisa, basta um computador, os documentos, eu tenho todo, né, é tudo um pouco aqui, então está me permitindo viajar e aí conhecer lugares, conhecer pessoas, conhecer acervos, também tenho feito visitas técnicas a acervos, então aí por mais 2 anos eu estou com essa pesquisa em curso. Enfim, não é o fim, mas é o fim da minha fala, pelo menos. Acho que é isso, gente. Desculpa se eu me alonguei muito.